Mas, graças a Deus, adoramos ao Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Família, Ian se agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Helena. Ontem, mãe Helena, Deus continue te abençoando, te dando muitos anos de vida, muita paz. E para dar paz para a mamãe, tem que abençoar os filhos e filhas, né, irmã Helena? É verdade, dando saúde. Deus te abençoe, continue te abençoando. Tu já és uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Podemos dizer graças a Deus. Amém? Nós procuramos fazer o melhor para agradar a Deus. O melhor do nosso entendimento para agradar o Todo-Poderoso, aquele que deu a vida por nossa vida. Amém? Nosso desejo é fazer a vontade do Senhor. Como nós estávamos conversando com o irmão Zoé, ele nos perguntando sobre os instrumentos, muda muito aqui da região de onde ele veio. Eu já assisti a algum dos cultos do pastor Baruque, né? Reverendo Baruque. E lá eles têm bateria, eles têm apitos, né? Eu vi uma reunião que os apitos, né, irmão? Irmão Zoé? Enquanto canta, a igreja que vibra batendo palma. E às vezes lá eles têm apito, eles apitam e eles fazem aquela festa. E eles são tão espiritual como nós somos. E eu disse a ele, o profeta disse, irmão, que há um anjo de cada nação, de cada região. Então aqui a nossa música é mais assim, mas nós somos irmãos. Eu estou apaixonado para ir lá um dia, tá bom? E quando eu chegar lá, se me der um apito, eu vou assobiar junto com eles, está entendendo? É verdade, eu via um amigo meu, um pastor, e ele ia para Moçambique. E os irmãos lá em Moçambique dançando, saltando na hora, e o irmão lá do jeitinho nosso. Eu pensei, se eu tivesse lá, eu seria um deles. Você está entendendo? Eu faria a mesma coisa que eles fazem, a mesma coisa. E nós somos um em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? E agora o pastor lá está. Eu convidei a dona Olívia, minha esposa, para nós ir fazer uns dias em Moçambique. E ela ficou calada. E eu não sei se ela consentiu, diz que quem não responde consente, não é? Mas ela ficou calada. Mas logo eu pensei que é bom ficar por aqui, não é verdade? Encontrar com os irmãos de Moçambique na transformação e na ressurreição, se o Senhor assim nos permitir. E eu acredito que Ele vai nos permitir, não é verdade? Amém? Esse grande Deus é um Deus maravilhoso para todos nós. Irmão José Barbosa, quando o senhor fazer uma visita, o pastor Aparecido está visitando. Está entendendo? Quando você fazer uma visita, eu estou visitando. O ministério está visitando. E às vezes as pessoas dizem assim, queremos uma visita do pastor. Se um de nossos diáconos fazer uma visita especial, o pastor está visitando, o ministério está visitando a pessoa, você tem que deixar bem ciente para as pessoas, o pastor, o ministério está aqui. Estou representando, não o pastor Aparecido, o ministério. Sou parte desse ministério. Amém? O Senhor nos ajude. Somos uma equipe valorosa e abençoada diante de Deus. O Senhor é bom para nós. Hoje, logo pela manhã, a família, eles têm um grupo ali que eles falam com a mãe deles. Uns queriam ficar no sul, outros já queriam estar no norte, por causa do clima, não é? E eu estou desejando ir embora deste lugar, a verdade é essa.
Eu preciso do apoio de vocês. Eu também estou fadigado com o frio. Eu estou fadigado com tantas coisas que acontecem nessa região. Eu estou desejando ir para um lugar onde não tem calor e nem frio demais. E nós vamos falar neste lugar nessa noite. Amém? Nós temos uma cidade e nós estamos indo para aquela cidade. O Senhor é bom para nós. Você está feliz por isso? Não é verdade? Lá naquela cidade, naquele clima bom, não tem cadeira de roda. Correto? Jesus Cristo é bom para nós. Nós somos de lá, é verdade? Você está feliz com isso? Então dê uma salva de palmas, Ele ganhou para nós. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Olha, nós vamos ler a Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Vamos, vocês que estão assentados, ficar em pé e ler a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Querido Senhor Jesus, continue falando conosco. Há muita fé. Esse povo deixou a casa, o conforto, e veio até a tua casa num dia frio para te adorar, ouvir a sua palavra e logo voltar com a resposta vindo do Senhor. Ajude a todos nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amados. A mensagem é além da cortina do tempo. Além da cortina do tempo. Essa mensagem, ela está baseada na visão, não vamos dizer visão, na ida do profeta de Deus à sexta dimensão. Sexta dimensão é região dos salvos. Aqueles que partem daqui dessa terra, e eles partem daqui cheios do Espírito Santo, os cristãos. Então a sexta dimensão pertence a esse povo, a sexta dimensão. Agora o profeta nos disse aqui no parágrafo 51. Sabemos disso, disseram as pessoas, sabemos que voltaremos para a terra com você algum dia. Quando ele estava ali, ele começou a perguntar, e aqueles irmãs jovens, vindo lhe abraçando e dizendo, meu querido irmão, olha meu querido irmão. Então, uma senhora de 90 anos de idade, e ela era uma mocinha de 20 anos, meu querido irmão, lembra de mim? Tu me conduziu a Cristo quando eu tinha 90 anos de idade. Lá não há velhice. Que coisa boa. Então ele perguntou, eu terei que voltar à terra novamente? Ele desejou ficar lá. Ele disse, eu tinha medo daquele lugar, até eu chegar lá. Para ir à terra com você alguns dias, Jesus virá e o julgará conforme a palavra que pregou para nós. Então nos apresentará
a Ele. Amém? E todos juntos retornaremos para a terra para viver para sempre. Perguntei: tenho de voltar para a terra agora? Responderam: sim, mas prossiga adiante. Quando comecei a sair daquele belo e alegre lugar, tão longe quanto meus olhos podiam ver, pessoas estavam vindo na minha direção para me abraçarem, clamando: meu precioso irmão. De repente, eu estava de volta na cama. Eu disse: ó Deus, ajuda-me. Nunca deixe que eu me comprometa com algo fora da palavra. Permita-me ficar correto na palavra. Permita ficar correto na palavra. Não me importa o que os outros façam. Senhor, permita-me prosseguir até aquele belo e alegre lugar. Amém? Eu estou mais convencido do que nunca na vida que se requererá amor perfeito. Ao parágrafo 54. Olha a passagem para aquele lugar. O que nós precisamos, irmão Nelson, o mundo religioso e o mundo da mensagem estão preocupados com mistérios. E o maior mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Ao maior mistério. Mas eu estou convencido de que nunca na vida, de que se requererá amor perfeito para entrar naquele lugar. Não havia ciúme, nem cansaço, nem enfermidade, nem idade avançada, nem morte, só suprema beleza e alegria. Amém. Seja o que você fizer, só não fale em deixar tudo mais de lado até receber o amor perfeito. Seja o que você fizer, não fale em receber o amor perfeito. O que nós falamos no culto de Santa Ceia, a ponto, quando você ama, você não vê defeito. Você está orando para que todos entrem na perfeição. Você não deseja ninguém ficar para trás. Não, ficar para trás é lago de fogo. Não, nós queremos todos na perfeição. E Deus vem trabalhando conosco há alguns dias, pedindo para nós ter paciência uns com os outros. Correto? E até mesmo cada inimigo, não importa se o avião estiver balançando, ou o relâmpago estiver lampejando, ou a arma do inimigo, as armas do inimigo estiver apontada para você, essas coisas não importam. Receba o amor perfeito. Amém. Receba o amor perfeito. Aquele amor que amansa o touro bravo. Leitores da mensagem conhecem. Quando o profeta de Deus foi orar por um irmão, e ele esqueceu naquele determinado pasto que havia um touro criminoso. Então, e ele também não leu as placas de advertências, que havia um touro criminoso ali. Bom, irmão, e ele entrou, e quando ele estava lá no meio do pasto, ele se encontra com o touro, e o touro se levanta, rapa com a mão, chifrou a terra
como os touros bravos fazem. E ele então procurou uma arma, e ele estava desarmado. Ele tinha algo que lhe atingiu. E muitas vezes, irmãos, o que acontece, irmã Raquel, diante das nossas dificuldades, é que nós andamos armados. Vai tratar com o irmão a respeito de qualquer assunto, irmão Nelson, nós vamos armados. Mas pastor, com revólver, com a faca? Não, com espíritos armados. Se você já foi armado tratar com uma pessoa, se ele me falar isso, eu vou responder aquilo. Se ele me dizer assim, eu falarei daquele jeito. Você está se armando, correto? Mas deixe o amor perfeito tomar conta. O profeta procurou a arma e ele estava desarmado. E logo então um grande amor tomou conta dele. E ele falou com o touro: ô touro, me desculpa, eu invadi o seu terreno. Eu não li os avisos ali, touro, mas eu estou indo ali orar pelo irmão. Me desculpa. E quando ele falou assim, o amor divino tomou conta do assunto. E o touro então veio e se ajoelhou, deitou como um gatinho, diz o profeta, e ele passou junto com o touro e disse: touro, eu vou lá orar por aquele irmão e logo eu volto de novo, tá bem? Então o amor, esse grande amor, é o único bilhete de passagem para entrar ao céu. É o único que tem amor. E nós cantamos o nosso hino: aquele que ama, depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. É verdade? Oh, que coisa, receba o amor perfeito. E se não é salvo, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador agora. Se ainda não foi batizado em água, seja batizado agora. Se ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba-o agora. Prossiga até aquele amor perfeito, o qual levará àquele belo e alegre lugar além da cortina do tempo. Amém. Você está feliz com isso? Correto? Nós não estamos vendo com os nossos olhos, nós não estamos vendo, porém a fé é algo que nos mostra aquilo que nós não vemos. É através da fé. Agora o profeta continua dizendo: ele fala aqui sobre o bebê. Quando está no ventre da mãe, vocês notaram que a criança nasce chorando? Porque ela não sabe esse lado de cá. Então, se fosse pedido para o bebê, irmão Alessio, para ele nascer, nós não nasceria, nós queríamos ficar no ventre. Mas quando nós estamos aqui, contemplando a natureza, andando para lá e para cá, e tendo companheirismo com os irmãos, nós não queremos voltar mais. Aí o profeta de Deus nos disse, quando ele esteve ali, ele não queria voltar para cá mais. Por isso nós falamos, além da cortina do tempo, o mundo está preocupado com dinheiro, com bens materiais. A noiva se preocupa com esse amor que nos levará à glória eterna. Oh, meu Deus! Se um bebê, antes de nascer, consideremos isso, um bebezinho que viveu no ventre da mãe durante esses 9 meses, e esse bebezinho pudesse pensar, ele diria, sabe de uma coisa? Dize-me que eu estou para nascer. Bem, o que vou fazer lá fora?
Não conheço nada, incerto este lugar em que vivo aqui. Eu tiro minha força do interior. Como eu vou ganhar a vida lá fora? Dize-me que há um sol que brilha. Dize-me que há um povo lá que anda de um lado para o outro. Eu não conheço nada, incerto este lugar aqui. Isso é tudo o que eu conheço. Exatamente aqui no ventre da minha mãe. Foi aqui aonde eu fui gerado, e aqui está tudo o que eu conheço. Está exatamente neste ventre. E dizem que há espaço de sombra. Bem, esse bebezinho ficava morrendo de medo de nascer. Está certo? Ele estaria morrendo de medo, porque iria a um lugar acerca do qual nada sabe, o qual é o supremo, milhões de vezes supremo, em relação a onde ele tem vivido. Ele não saberia de que se trata tudo isto. Ele diria: como que eu vou fazer? Ele estaria morrendo de medo de nascer. Mas nós vivemos aqui fora. Bem, nós que estivemos lá atrás, certa vez, nós não voltaremos para lá de novo, de modo algum. Não iríamos querer voltar ao ventre da mãe. Está vendo? Não iríamos querer fazer isso. Exatamente assim, quando estava morrendo, amigo, o Deus está vendo. Você está nascendo em um lugar. Você nunca esteve lá. Você não consegue entender como é isto. É grande. Como vai ser lá? E a única coisa que me faz entender, ou você entender, que aquele pequeno toque de vida, como o Espírito entra no bebê, no ventre da mãe, está vendo? E a única maneira de podermos entender como aquela grande terra além, onde não há enfermidade, nem tristeza, nem morte, nem velhice, nem nada. Oh, que coisa! Ora, uma vez eu cheguei lá. Você nunca vai querer voltar a um lugar como este. Vocês estão entendendo, igreja? Se uma vez eu estive lá, você nunca vai querer voltar em um lugar como este. E assim como o bebê não iria querer voltar ao ventre da mãe, está vendo? É tão maior do outro lado, veja lá. Nós não podemos entender isto. Certamente que não, nós não podemos. Ora, como aquele bebezinho está longe de qualquer pensamento, assim estamos nós longe de qualquer entendimento do que seria aquilo lá. Veja, porque estamos no ventre da terra, prontos para nascer algum dia, no novo reino, no novo mundo. E assim que eu me sinto acerca dessas visões e coisas tais, do que quer que me tenha acontecido aquele dia, quando fui para o outro lado, logo do lado de fora, e vi o que era aquilo, então voltei para cá. Já imaginou você ser um bebê e tivesse um conhecimento de quão glorioso seria caminhar de um lado para o outro, ver as árvores florescendo, os pássaros cantando, o sol a brilhar, e uma vida como esta? Então ter de estar confinado a um ventre? Ora, você não ia querer voltar de modo algum. Ora, então nosso pensamento estaria dormente, de lado, ou tentando pensar como é lá. Quando a Escritura diz:
que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais entrou no coração do homem, o que Deus reservou para aqueles que o amam. Vocês amam? Está vendo? Por isso sabemos que é glorioso do outro lado. Algum dia, a morte, que chamamos morte, nos dará um novo nascimento e entraremos do outro mundo, do outro lado. Oh, pense nisso. Amém? Pense nisso. Gastamos tudo por essa vida e devemos gastar. É tão bom. Você diz, pastor, como que a gente clama pela cura divina? Enquanto nós estivermos aqui, nós queremos ser curados. Às vezes eu vejo pessoas com 85 anos, como está irmão Dalto. Eu oro para ele ser curado do câncer, e eu estou acreditando que ele foi curado. Vocês estão compreendendo? Porque nós podemos viver bem aqui, porque há algo maravilhoso nos esperando do outro lado. O Senhor nos ajude. Amém? Por isso gastamos cada centavo em busca de gente para este lugar. Lugar este seguro. Lugar esse de paz. Eu falo como profeta, se alguém não é batizado ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, tome a sua decisão nessa noite fria, e o Senhor aquecerá teu coração. Amém? Não vou entrar nesse assunto com os irmãos, mas aqui, nessa mensagem, além da cortina do tempo, o profeta tem nos ensinado que há muitas pessoas que eles são curados, mas eles não entregam a vida deles a Jesus Cristo, e logo a enfermidade vem e toma conta deles. O profeta nos diz aqui, por isso que quando eu oro pelas pessoas, eu já pergunto a elas, vocês estão dispostos a entregar a sua vida a Jesus Cristo e a viver uma vida cristã? Primeiro entrega a vida a Jesus Cristo e logo Ele te dará a cura com segurança. Aí ele aponta para uma irmã na audiência e diz, ali está a irmã fulana, e o câncer estava matando, e ela estava com 40 graus de febre. Então, quando eu a perguntei se ela aceitaria Jesus Cristo como seu Salvador, e ela disse que sim, eu desci ela com 40 graus de febre e o batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, olha irmã, já faz uns 10 anos, irmã. A irmã respondeu, não, irmão Brana, faz 16 anos. E o médico havia dado 2 dias de vida para ela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui nessa noite. Queremos uma fé, e queremos uma fé arrebatadora. Amém? Aí ele continua dizendo, lá você vai encontrar os seus filhos, lá você encontrará os seus amigos, lá você encontrará aqueles que você ama, estará lá para te receber. Pense nisso, Jesus Cristo é maravilhoso e Ele está aqui nessa noite. Vocês estão felizes com isso? Você já pensou? Quando nós pensamos, Isaac, o que é que nós vamos fazer? Aí nós já pensamos numa sepultura. Vamos tirar o pensamento nosso para algo melhor, 6ª dimensão. Vamos pensar em algo melhor, Isaías, 6ª dimensão. Vamos fazer tudo o que nós podemos para ajudar alguém a tomar este caminho, o caminho eterno, aonde só existe uma passagem para chegar lá, e essa é a passagem do amor.
Eu sou cristão, mas não consigo perdoar, não. Se converta. Eu estou agora mesmo falando no programa de rádio. Quando eu fui para me batizar, o meu maior tropeço da minha vida que eu me encontrei é quando Jesus disse para amar os inimigos, fazer o bem a quem vos persegue. Eu parava naquela Bíblia, um homem jovem, e dizia: Senhor, eu não tenho condições. Amar quem me odeia, jamais. Fazer o bem a quem me persegue, jamais. Falar bem daqueles que me maltratam, jamais. Mas logo Ele vem e muda a gente. Você nasce de novo. Você passa por uma experiência e o céu começa aqui na terra. Correto? O Senhor te abençoe. Muitas vezes Deus permite. Deixa-me contar a história para nós orar, tá bom? Aquele homem que recebeu um milagre de Deus. Sabe, irmão Fábio, mas ele usava uma muleta. E quem falou que a muleta é tão ruim? O irmão Edinho sabe que a muleta tem hora que ajuda. Não é verdade? Olha, para aqueles que precisam da muleta, a muleta te ajuda. Não pode achar que a muleta é ruim. É bom. Mas o homem foi curado milagrosamente. Mas ele havia acostumado com a muleta. Então o que aconteceu? Ele queria com as pernas boas, mas acostumado com a muleta. Até que alguém foi lá e tomou a muleta dele. E ele ficou nervoso porque perdeu a muleta. Aí ele foi descobrir que as pernas estavam boas e que ele havia sido curado. Deus possa te abençoar. Quantas vezes Deus tira a nossa muleta e nós se colocamos a chorar, sabe, irmão Gabriel, é reclamar da vida e dizendo: e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Simplesmente Deus deseja que você caminhe perfeitamente sem nenhuma muleta. Deus deseja algo maior para nós. Vamos acreditar em Deus. O que é impossível, Ele se tornou possível para nós, correto? E quando esse corpo se desfizer, nós teremos o edifício nos aguardando para nós entrar nele. Oh, Deus maravilhoso! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Se você não estiver pensando assim, comece a pensar. E a morte não vai ser tão ruim. Aí nós podemos cantar o que nós não gostamos de cantar. Vem logo, vem logo, ó doce carruagem, vem levar-me à glória. Amém? Eu vou lutar por cada segundo de vida, mas eu estou esperando, você está esperando, nós estamos esperando, irmão Nelson, a doce carruagem chegar para nos levar ao lar. Nós temos uma casa. Deus te abençoe. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Noite gloriosa, noite na presença de Deus. Você está feliz que você tem uma promessa? Você está agradecido a Deus por isso? Enquanto a família, aqueles que te amam, estiver segurando naquele caixão e dando adeus final, você estará em um outro corpo, já na sexta dimensão, saudando, cumprimentando, e os irmãos dizendo: olha, você chegou. Será muito glorioso. É verdade? Ou quem sabe cansado, sentindo sozinho, sozinha, e pensando: ninguém me entende. E num abrir e fechar de olhos,
todo o quadro é mudado. Os cabelos voltarão na cabeça, as rugas desaparecerão, as pernas se endireitarão. Olha, que glorioso dia nós estamos esperando. Pense nisso agora e acredite, Ele te ajudará desse lado de cá. Como a mamãe procura se alimentar do melhor alimento para cuidar do bebê no ventre, essa mamãe igreja e o Pai Todo-Poderoso está cuidando de nós aqui. Mas há um lugar melhor te esperando. Não tenha medo. Acredite de todo o teu coração. Querido Senhor Jesus, eles vieram para a oração, Senhor. Mas logo pela manhã o Senhor me atingiu a minha vida com essa mensagem. Então eu mantive orando durante o dia e pensando que isso o abençoaria eles também. E eles estão na sua presença, Senhor. Cada um de nós temos necessidade. E o Senhor prometeu que nos supriria todas as nossas necessidades. E pelo poder da sua palavra, quando há milhares e milhares de anjos à sua disposição, anjos que podem abrir caminho aonde não há caminho, anjos que podem curar, anjos que podem ir em busca de nossos filhos que saíram da fé da palavra, anjos que sabem como trabalha. Pai, todos estão nas suas mãos, cada família aqui representada, cada pessoa com o clamor na sua alma, seja respondido, Senhor, e nos dê a bênção maior, que é o batismo do Espírito Santo, um banho de amor divino, Senhor. Dê essa graça para todos nós, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os enfermos estão curados. Toda maldição, todo mal, tirado para longe do caminho desse povo. Toda maldição, todo anjo do mal, mantenha distante dos negócios, do trabalho, das viagens, do dia a dia deste povo, em o nome do Senhor. E que o teu anjo os guie à fonte, Senhor, e os abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você creu nisso? Deus te abençoe teu coração. Vá com Deus. O anjo do Senhor te proteja. Até domingo de manhã com muita fé. Deus abençoe. Amém.